Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Boa noite, telespectadores, clientes, parceiros e amigos da Avacom. No ar, nosso programa Vida em Condomínio, e o tema de hoje é Plano de Prevenção a Incêndio. Recebo a Janaína, engenheira civil, especialista na cidade de Santa Maria, aí, com os planos de prevenção a incêndio. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Janaína. Obrigada. É um prazer mais uma vez estar nessa parceria com vocês. E estou aqui para tirar dúvidas. Para mim é sempre muito gratificante levar questões de segurança para todas as pessoas e esclarecer as dúvidas, que eu sei que sempre são muitas. A gente está sempre recebendo ligações, WhatsApp e com muitas dúvidas, porque cada caso é um caso. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho com essa conversa de hoje. Vai sim, né, Janaína? Porque a tua experiência aí na cidade a gente sabe que é imensa, né? E já vou fazer a primeira pergunta. A gente sabe que muito depois da crise a legislação começou a mudar quase constantemente, e o síndico tem que procurar uma profissional como tu para tentar, né, que esse plano de prevenção seja aprovado. O que tu pontua hoje que são as principais exigências que fazem um plano de prevenção ser aprovado ou não? O plano de prevenção, como tu disseste e é sabido, teve muitas mudanças nos últimos anos. Desde 2016, quando houve a famosa flexibilização da Lei Kiss, ele trouxe, na verdade, a responsabilidade também muito mais para nós, responsáveis técnicos, que podem ser engenheiros ou arquitetos, e para os síndicos, já que aqui estamos falando sobre condomínios, mas seria a pessoa do responsável pelo uso da edificação. Essa flexibilização, eu brinco entre aspas, na verdade, ela, em vez de deixar a responsabilidade majoritariamente para o Corpo de Bombeiros, ela distribuiu, né? Então, ficou uma parte dessa responsabilidade com o Corpo de Bombeiros, outra parte veio para os responsáveis técnicos e outra parte foi aí para os síndicos ou responsáveis pelo uso dessa edificação. Então, aí temos nuances diferentes, dependendo da área do imóvel que se está trabalhando, se é um imóvel existente, regular, se ele é regularizado, se ele não é regularizado. E aí existe um mar de possibilidades. Perfeito. Então, a gente, quando vai trabalhar, vai fazer um orçamento, é bem comum. Oi, Janaína, recebi teu contato, não sei o quê, tu pode me passar um orçamento? Não é tão simples, justamente porque a gente precisa ver esse monte de dados. Perfeito. Desde da edificação no local. Para conseguir montar um orçamento, né, coerente. Coerente, porque que vá atender, que eu já consiga visualizar o que precisa ser feito, o que não precisa, o que é possível, o que não é possível, as adequações. Então, muitas vezes, sem fazer essa visita, fica difícil fazer o orçamento. Não tem como. E explicar um pouco para o síndico, Janaína, como é que funcionam os riscos, né? A gente sabe que ele tem, os bombeiros no plano colocam risco médio, risco baixo. Como é que funciona essa nomenclatura para o síndico entender? Essa nomenclatura é o seguinte: sendo um local somente residencial, ele é considerado num risco baixo. Perfeito. Tá? Existe uma tabela que faz essa classificação. Quando o imóvel, muitas vezes no térreo, tem uma parte comercial ou de serviços, essa parte comercial ou de serviços, na grande maioria das vezes, vai estar classificado no risco médio. Se já tiver parte comercial junto com a parte residencial, por exemplo? Com a parte residencial. Se essas salas comerciais, vamos chamar, sim, elas não têm isolamento com acesso e com algumas características da edificação, elas não têm esse isolamento de risco, toda edificação vai ter que possuir um único processo, um único plano de prevenção. Entendi. Algumas vezes a gente recomenda, sempre que é possível, trabalhar nesse isolamento.
Aí fica 2 planos de prevenção diferentes. Ficam os planos de prevenção diferentes. A loja fica independente do residencial, que muitas vezes vai diminuir também as exigências das medidas de prevenção. Isso é muito importante para o síndico, né? Às vezes o síndico não sabe disso, não entende por que o PPCI, o plano do condomínio dele, está tão burocrático. Às vezes é porque a parte comercial está interferindo, né? Exatamente. Dependendo da situação, pode fazer com que tenham mais medidas, mais exigências, dado a essa ligação com a área comercial. E a gente vê acontecer muito isso, né? Muito isso. Outra coisa também, não basta muitas vezes a porta só não ser a mesma de acesso. Tem algumas questões de distância entre as janelas. No posto de luz, muitas vezes a gente não consegue proporcionar esse isolamento. Então, realmente, tem que ser um profissional que trabalhe com PPC e que possa avaliar e dar a melhor solução para cada situação. Perfeito. E quando o prédio é só comercial, Janaína, o que eles avaliam, os tipos de atividades que estão instaladas lá dentro, como é que funciona? Quando o prédio é só comercial, então ele vai estar todo dentro de um único plano e geralmente ele vai ser o risco médio. Temos bem poucas classificações que vão para o risco alto. Perfeito. Mas se dentro desse condomínio comercial tiverem empresas do risco alto, vai acabar fazendo com que toda edificação tenha que atender. Risco alto. Perfeito. Né? Eu nunca tive essa situação, é uma situação um pouco atípica, geralmente fica no risco médio. O risco médio, geralmente quando é serviços, tem algumas exigências a mais do que quando é só a parte de comercial. Perfeito. Mais uma pergunta, né? O síndico ele tem muita dificuldade de formação lá do TPCI que os bombeiros pedem, né? Treinamento obrigatório para a formação daquela brigada de incêndio. Como é que está funcionando? Quais são as exigências? Parece que tem um cálculo quanto maior a área de metro quadrado do prédio, mais gente vai ter que participar desse curso, né? Tu pode explicar para nós, Janaína, como é que funciona? Perfeito, tu tá bem inteirado da situação, tem que estar, né? Tem que estar. Essa parte do treinamento é a parte que eu mais adoro. Perfeito. Na verdade, eu acho a das mais importantes, porque de nada serviria ter um extintor ali. Muitos prédios têm alarme e se dispara o alarme, as pessoas nem sabem o que fazer. A sua atitude a tomar. Tem os mangotinhos ou hidrantes. Esse treinamento, ele é fundamental. Tá? E realmente é de acordo com a área. Até 750 metros quadrados. E se for risco baixo, a legislação exige somente uma pessoa treinada. Perfeito. Só uma pessoa treinada. Se for um prédio, né, uma edificação toda residencial. Eu costumo recomendar o seguinte: olha, eu acho que é interessante que mais de uma pessoa saiba. Até porque aquela pessoa não vai estar sempre no prédio. Não vai estar sempre no prédio. Exatamente. Né? Então, muitos prédios têm mais pessoas que se voluntariam porque entendem a necessidade e gostariam de se sentir, vamos dizer, um pouco mais capazes a fazer essa... Isso é importante tu frisar, porque o síndico e a comunidade condominial já precisa entender, né, que isso não é uma despesa, isso é um investimento na segurança do prédio, né? Ter as pessoas capacitadas no manuseio do extintor, para saber como agir numa situação de risco, isso é um investimento com certeza, né? Com certeza. E tem uma coisa assim, a gente sempre até orienta, quando é um condomínio maior, que vamos dizer, precise de 6 pessoas treinadas. O treinamento ele tem validade de 4 anos. Perfeito, isso é importante frisar para você, 4 anos. São 4 anos. Então, se o condômino fez o treinamento nesse ano de 2020, ele vai... esses certificados têm a validade até 2024. Perfeito. O que eu sugiro? Às vezes eu digo, olha, se tu tiver outras pessoas que se voluntariem a fazer o treinamento, é interessante. Quando vê... Todos os moradores já fizeram esse treinamento, já sabem como manusear um extintor mais seguro. E também tem outra informação. O treinamento que a pessoa faz, ela pode apresentar no seu local de trabalho. Se às vezes o local de trabalho está passando por um processo de... Pode aproveitar lá também. Pode aproveitar aquele mesmo certificado. Ela pode apresentar na empresa ou no seu comércio, no seu negócio.
Se ela faz parte de alguma instituição, instituto, comunidade religiosa, enfim, igrejas, CTGs... Tudo pode ser aproveitado. Tudo, em qualquer local que a pessoa frequente, ela pode usar esse mesmo treinamento, ela pode ceder para o local onde ela participa. Que interessante, né? A famosa, então, brigada de incêndio, né? Deixar uma brigada dentro do condomínio capacitado, no caso de sinistro, de incêndio, né, Janaína? Eu posso fazer, inclusive, se me permite, fazer mais uma diferenciação. Mas eu quero que tu me diga como é que se contrata essas empresas, quem são as empresas que podem dar esse curso? As empresas que podem dar esse treinamento, eles são... Eu, por exemplo, eu ministro esse treinamento. Perfeito. Tá? A pessoa ou tem que ser um técnico de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Esse profissional tem um cadastro junto ao Corpo de Bombeiros e aí tem toda uma tramitação. Deixa o telefone para contato, se o síndico quiser então, te contratar, por gentileza, o teu telefone. Podem me contratar. Claro, lógico. 999 448808. Perfeito. Pode me ligar, pode mandar o WhatsApp. Ou pode ligar para a Ava, que eu também passo o teu contato, com certeza. Mas é importante frisar isso, Janaína, porque a gente tem visto às vezes, né, profissionais que não têm a formação e não podem dar esse curso, ou empresas, né, aí oferecendo o curso para o menor custo, né? Às vezes a gente tem várias características nesse curso. Existe um programa que deve ser seguido. Perfeito. Ele é de 5 horas aula, que na prática dá um pouco menos, né? Porque 1 hora aula são 50 minutos. A gente sabe que às vezes as pessoas fazem o treinamento sem aplicar a parte prática, que eu acho a mais válida, a mais interessante, que é onde a pessoa tem a oportunidade de fazer o manuseio dos equipamentos. E é a parte mais divertida também, vamos dizer assim. Claro. Nesse treinamento tem uma parte de primeiros socorros, inclusive. E é sempre interessante, nos treinamentos a gente acaba tendo relatos de pessoas que às vezes em outros momentos conseguiram fazer esse primeiro combate ou às vezes um atendimento. Evitando incêndio, salvando uma vida, né? Exato, por já ter participado do treinamento. Elas ficam super empolgadas, elas sempre querem fazer de novo o treinamento. Perfeito. Se alguém oferece, elas são as primeiras a se voluntariar. Deveria ser obrigatório, né? Para uma quantidade maior nos condomínios do curso, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, precisa ainda ter conscientização, né? Precisa ter. Tem uma outra regrinha. Então, eu falei que a cada 750 metros quadrados exige uma pessoa. Perfeito. Quando for o risco baixo. Quando o risco for médio, são 2 pessoas a cada 750 metros. Se for, por exemplo, já não seria tanto a situação de condomínio, mas um ponto comercial, um local comercial, que não faça parte de um outro condomínio, né? Uma loja de rua, vamos dizer assim, ou que seja pavilhão, enfim. Até se ela tiver, vamos dizer, 300 metros quadrados, aí ela já diz que tem que ter pelo menos 2 pessoas treinadas nesse local. Perfeito. A lei diz que são 2 pessoas por turno. Então, quando a gente já sabe que a empresa trabalha em turnos diferentes, a gente também faz essa orientação de que pelo menos esse número esteja atendido. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo, não sai daí do sofá, já a gente vai voltar com mais prevenção de incêndio aqui no programa Vida em Condomínio. Já voltamos. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Sim, vamos chegar cantando. Sim, vamos ganhar. Às vezes é difícil conseguir o que a gente sonha em alcançar. E todo mundo tem que ter aquela mão pra ajudar a chegar lá e nas estrelas tocar. Tudo é possível e juntos podemos chegar. Tudo é possível e juntos podemos ganhar. Tudo
Voltamos com mais Vida em Condomínio. Mais prevenção a incêndio. Nós estamos conversando ali quando chegou, Janaína, e tu me fez um alerta muito importante, né? Da responsabilidade civil e criminal do síndico, né? Em relação ao PPCI. Como é que funciona essa responsabilidade? Como eu falei no início do bloco, a responsabilidade que o síndico tem, ela está dentro das 3 esferas, civil, penal e criminal. Perfeito. Por quê? O síndico, a partir do momento que a Janaína aprovou aquele plano de prevenção, teve a vistoria dos bombeiros, tem lá o alvará emitido, está na parede do condomínio. Muito importante, tem que estar fixado em local visível. Perfeito. Esse alvará. A partir dali, eu e os bombeiros seguimos as nossas vidas. E daí quem vai estar responsável por aquela edificação vão ser vocês, os síndicos, que precisam manter em dia a iluminação de emergência, ela tem que estar funcionando, que permaneça ligada por pelo menos 1 hora. Então a gente, inclusive, passa algumas orientações de como ter esse cuidado com a iluminação. A sinalização precisa estar fixada. Às vezes acontece de ser feita uma reforma, uma pintura interna. Tiram todas as plaquinhas. Aí tu entra num prédio que tá linda a pintura e tu não acha a rota de fuga, né? Eu tenho um hábito que eu entro num local e eu já vou procurando. Já tá treinada. Sim, eu entro, sei lá, num restaurante, entrei aqui na TV, eu já fico procurando rota de fuga, né? Tá certo. Esse é um hábito que quando a gente dá o treinamento eu costumo frisar muito. Então, quando um local, quando é retirada essa sinalização, isso também fica de responsabilidade do síndico que ela seja colocada no mesmo local. Extintores dentro da validade, dentro da pressurização correta. Quando se trata de hidrantes, alarmes, tem que estar funcionando direitinho. Teve um dia que eu visitei uma amiga, aí a gente, lá no final de semana, um sábado ou um domingo, a gente tomando mate, disparou o alarme de incêndio. Nossa. Mas eu, na hora, já estava na porta do prédio, do apartamento. E ela assim, não, e eu, como não, é um alarme de incêndio, vamos ver o que está acontecendo. O prédio, exato. Só de lembrar, me arrepiei. Aí a gente saiu, ela me falou, não, mas é que tá estragado. Nossa Senhora. Tá estragado o alarme, daí toda hora ele dispara. Nossa. E aí a síndica desceu ali, foi ali na central do alarme, era um prédio sem portaria. Né, quando a central de alarme ela deve ficar, se tiver portaria, junto à portaria, ou assim, na entrada do prédio, que é um local onde as pessoas passam e podem ver onde que tá, onde que disparou. Aí eu conversei com ela, né, passei essa orientação, fulana, mas se a central, as pessoas não vão sair. Exato. Porque ninguém vai dar bola para isso. Exato. Então esse é um cuidado muito importante. A gente não pode ter um sistema que não está funcionando adequadamente. Uma coisa que às vezes acontece, a legislação dá a recomendação de que as placas atendam a NBR. O que é isso? Que elas tenham a fotoluminescência adequada. Tem que ser uma placa certificada pelo Inmetro, por exemplo. Certificado pelo Inmetro. Então é aquela que quando desliga as luzes, ela brilha. Perfeito. Né? Por quê? Porque se a gente estiver num ambiente que está com fumaça, claro, quando é ali, quando não tem nada, a gente nem dá bola. Eu já quero ver esse assunto, Janete, tu explique isso, porque eu lembro que em vários projetos, quando a música foi muito cautelosa nisso. Não é encher de placa. Não é encher de placa. Como é que funciona a correta sinalização das rotas de fuga? Vamos explicar o porquê o engenheiro ele coloca placa aqui, placa ali, né? A gente, literalmente é isso. A gente se imagina dentro da edificação e precisa ter uma rota de fuga. Como eu vou sair desse local? E aí, de acordo com a legislação pertinente, existem distâncias de visibilidade da onde a pessoa está até essa placa. A altura, ela tem que ser no mínimo 1,80 m do chão. Uma placa muito alta, dependendo de onde eu estou, não vou enxergar, né? Ela tem que estar, vamos dizer assim, no campo de visão da pessoa. Então, não pode o síndico tirar a placa e botar em outro lugar.
Olha, se for assim um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, até pode, mas eu não posso tirar daqui porque eu vou botar um quadro nessa parede. Geralmente é por questão vou botar um espelho aqui, pego o meu extintor, a minha placa, joga um para cada lado. O que importa é a estética. Não, por favor, a segurança tem que estar em primeiro lugar. Perfeito. A gente trabalha muito em parceria com os arquitetos, a gente troca essas ideias, a gente conversa o melhor posicionamento. Nem nós temos intenção de prejudicar a estética, a beleza do ambiente. Mas a segurança tem que Mas a gente lugar, tem que conversar com a segurança também. Perfeito. Então, só para fechar essa questão das placas, às vezes, eu até acho que hoje em dia não muito, mas uma época eu me lembro que nessas lojas de... Eu não sei mais o nome agora, as antigas R$1,99. Lojas populares, as lojas são populares. R$10 agora. Hoje né? já virou 10. Vendiam as plaquinhas. Vendiam as placas, aí a pessoa compra. E tu explica pro síndico por que ele tá pagando mais caro na placa de verdade. Daqui meio ano aquela placa já não ilumina mais nada. Exatamente. Não ilumina mais nada, então... Até numa própria queda de energia. Às vezes a gente não precisa contar com incêndio, com fumaça. E se o bombeiro, né, que estiver fiscalizando, já isso é importante, for cauteloso, ele vai ver que é uma placa que não tem certificação do Inmetro, ele pode recusar, né, o projeto por causa disso. Ele pode recusar. Bem, na verdade, isso eu não tive ainda essa experiência, mas a gente acaba tendo esse cuidado com os trabalhos que a gente faz. Mas agora, quando é visível, que tem placas que até de dia tu já nota que ela não vai ter essa fotoluminescência. Perfeito. Se às vezes o profissional, vamos dizer assim, se passou, não se deu conta que aquela placa não está mais com um efeito fotoluminescente, mas durante a vistoria, o bombeiro identificar, com certeza ele vai notificar para que haja a troca. E isso é ótimo, né? Porque está trazendo segurança para a edificação. Exatamente. Não é uma questão estética que o que importa é a segurança. Né? Aquela placa, o engenheiro colocou ela ali porque realmente está dentro de uma rota de fuga e precisa orientar o condômino, né? Claro, a gente tem sempre que pensar, a gente não precisa pensar assim, se o bombeiro vai vir me cobrar, se o bombeiro vai ver, vou tentar. Não é por aí, a gente, assim como eu sou responsável no meu trabalho em proporcionar mais segurança, o síndico, ele é o representante da segurança nisso também. Claro, com certeza. Mais uma pergunta que é dúvida recorrente, Janaína, dos síndicos. O famoso para-raio, né? Como é que funciona o para-raio dentro do PPCI? Para fazer o laudo do para-raio tem que ter RT, é importante falar nisso, né? Explica para nós um pouquinho. Tem 3 laudos que sempre foram, assim... Um dos vilões dos PPCIs lá pelos anos de 2013 e 2014, que era o de para-raio, estanqueidade de central de gás e os laudos elétricos. Com a flexibilização, o bombeiro, o corpo de bombeiros parou de exigir que a gente apresente, porém... Eu sou a responsável técnica, o síndico é o responsável pela edificação. Havendo desconformidades com essas instalações, nós é que somos os responsáveis. Perfeito. Então, hoje os bombeiros vão dizer assim, ó, vocês se viram com isso, porque se isso der problema, é com vocês. Perfeito. E geralmente tinha aquela cultura, mas o prédio do lado tem para-raio, o meu não precisa. O cálculo do para-raio, ele é bastante mais complexo do que assim todo mundo sair colocando para-raio. Realmente não é assim que funciona. Tá bem certinho esse, o prédio do lado precisa, muitas vezes o prédio do lado, o que a gente chama de guarda-chuva da proteção, fica para aquele mesmo. Pode ser até prejudicial um para-raio em posição que vá, vamos atrair esse raio que deveria estar sendo... atraído por um para-raio do edifício mais alto. Então, às vezes, uma quantidade de para-raio superior ao que precisa também pode prejudicar. Pode prejudicar. E o para-raio é o seguinte, a orientação que eu sempre dou, principalmente quando for edificação nova. As edificações existentes, olha, eu acho que boa parte já acabou se adequando de uma forma ou outra. O que, quando eu faço a vistoria no prédio, quando a gente identifica visualmente que está com algum problema em instalação, eu
solicito, a gente, né, tenho colegas engenheiros eletricistas, solicito um parecer dele, uma consultoria dele, para me dizer se aquela instalação está adequada ou não, mas isso é minha responsabilidade. Os bombeiros nem ficam sabendo se eu fiz isso ou não. Só que a nossa responsabilidade civil, penal e criminal em conjunto com os síndicos e responsáveis pelo uso. Perfeito. Então, nós é que temos que solucionar essas questões. Sempre tem que contar com, às vezes, uma equipe de mais de um profissional. E tem que ser um profissional que tenha condições de emitir um laudo técnico, uma O ART. laudo né? técnico, ART. Perfeito. É importante frisar isso, né? Importante frisar, Porque exato. a gente vê, às vezes, pessoas trabalhando aí com para-raio, orientando e que não tem a formação, né? E nem o registro necessário. Não. Perfeito. E tanto no que se refere a para-raio quanto instalações de gás, laudos elétricos, tem que ser um profissional habilitado para isso. Perfeito. Tá? Só para finalizar essa questão do para-raio. Então, quando eu estou fazendo um PPCI de uma edificação nova a construir, né? A gente acaba tendo parcerias com construtoras, com escritórios de arquitetura e a gente tem faz o PPCI para eles. Aí, às vezes, eles me perguntam, tá, e tem que colocar o para-raio? Eu digo, é o engenheiro eletricista que faz todo o projeto elétrico desse prédio, ele que faz essa avaliação. Está na avaliação dele. Se ele fazendo toda a avaliação do projeto elétrico do prédio, das condições geométricas do prédio, das condições do entorno do prédio, que é o quarteirão ao redor, ele identifica que aquela edificação exige a instalação desse sistema, terá que ser instalado. Cumpre-se, né? Cumpre-se. Com certeza. E aí, uma coisa que às vezes é interessante a gente alertar para o síndico, que tem muitas questões, às vezes, dos seguros, que a edificação não está com um PPCI ativo, ou não ter essas instalações, esses laudos em dia. Perfeito, tocou assim, e, inclusive é importante, né, uma técnica que está fazendo isso, porque a gente avisa para o síndico e não é ouvido. A gente tem casos, Janaína, de seguradoras que recusaram o pagamento do sinistro porque o prédio não estava com o alvará em dia. Com certeza. Isso a gente encontra, infelizmente, com uma certa frequência. As seguradoras, muitas vezes, um problema foi hidráulico, não tem nada a ver com nada, sabe? Às vezes teve um vendaval aí, que chega essa época, dá aqueles vendavais. Perfeito. Houve um destelhamento, enfim, alguma coisa desse ponto. A seguradora, às vezes, ela busca artifícios para poder não fazer a parte dela. Claro que legalmente, quando o PPCI está tramitando, tem algumas ressalvas legais que permite que ele está dentro da lei. Tá? Outra coisa, eu sempre friso com as pessoas com quem eu trabalho. Não é porque o PPCI não está aprovado que a gente não vai fazer as instalações mínimas de segurança, que é a sinalização, as pessoas treinadas, a iluminação de emergência. Perfeito. E os extintores. Chegar assim, não, vamos deixar para colocar as placas quando os bombeiros virem. É só para os bombeiros, gente. A segurança não é dos bombeiros, eles estão bem seguros na casa dele, eles estão seguros dentro do quartel de bombeiros. Acontece, né, Janaína? Muito. Né? As pessoas só querem fazer as coisas quando os bombeiros vão chegar. Exatamente. E não é assim que deve ser. Exatamente. Inclusive, a gente tem um decreto que venceu o prazo no dia 26 de setembro. A não ser que eu esteja desatualizada, não houve renovação desse prazo, mas hoje qualquer local que não tenha nunca tramitado um PPCI ou está em tramitação e não tem esses elementos, esses sistemas de prevenção, está sujeito a multa. Com certeza. Tá. Com certeza. Então, pelo menos essas, pessoal, é importante. Fica a dica. Já pensou se ocorre um sinistro? Ninguém sabe, às vezes, o que fazer com aquele extintor. Não tem rota de fuga. Eu vou combinar vou dar uma dica. Não sei se alguém já tentou tirar o extintor ali do suporte dele na parede. Até isso é difícil de fazer. Exatamente. Sabe? A gente que não tem habilidade,
Claro. Mesmo eu que tenho uma certa frequência em tirar, às vezes para ensinar, para orientar, Tem que ter treinamento. a gente, né, às vezes dá uma enganchadinha. Claro, com certeza. E para fazer esse primeiro combate, às vezes a gente tem 1 minuto Com certeza. antes daquele fogo se alastrar. Ou seja, prevenção a incêndio precisa ser feito, né? Precisa Janaína, ser. chegamos ao fim do nosso bate-papo. Passou rápido, né? Muito! Eu te agradeço a tua presença, tá? Foram dúvidas pertinentes, tenho certeza que os síndicos ficaram muito satisfeitos. Muito obrigada. Sempre que precisar, estou aqui para contribuir. Se me deixar, eu fico falando o resto da noite. Mas foste muito pertinente. Obrigada. Agradeço a audiência de você, síndico, você parceiro da Avacon, você nosso cliente, você também condômino, né? Quarta-feira que vem, voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa Avacon Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança.